Nesse vídeo a gente vai aprender a resolver algebricamente os limites. O que é resolver algebricamente os limites? É manipular essas expressões usando alguns truques de álgebra para elas ficarem mais bonitinhas para a gente resolver o limite. Por que a gente precisa manipular algebricamente essas expressões? Vamos lá, se a gente fosse resolver esse limite da maneira que a gente sabe, ou seja, a gente quer saber como é que essa função se comporta, que essa expressão aqui, como é que essa expressão se comporta para x próximos de 1. Então a gente poderia simplesmente, a ideia inicial seria simplesmente substituir x por 1 e ver como que essa coisa vai ficar. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ter algo do tipo 0 em cima e 0 embaixo. E isso aqui é uma indeterminação, isso aqui a gente não sabe o que é, isso aqui não nos diz nada sobre o limite. Então a gente precisa manipular esse cara, deixar esse cara em outra forma. Qual que é o truque para limites desse tipo aqui? O truque é o seguinte, a dica é a seguinte. A dica vai ser a gente usar algo que chama diferença de quadrados, fatoração de diferença de quadrados. Então sempre que a gente tiver algo do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, a gente pode fatorar expressões desse tipo em a mais b, que multiplica a menos b. Se você fizer a distributiva desse lado, você volta para esse cara. Então a gente identifica o nosso a ao quadrado menos b ao quadrado aqui no numerador. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então a gente pode reescrever esse cara da seguinte maneira. Limite, quando x tende a 1 de x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. E aqui esse cara vai embora. Isso aqui fica simplesmente o limite, quando x tende a 1, de x mais 1. E aqui a gente pode substituir o x por 1 sem nenhum tipo de ambiguidade do tipo 0 sobre 0. Se a gente substituir x por 1, esse limite vai dar 2 e o limite está resolvido. O próximo exemplo que a gente vai calcular vai ilustrar para a gente um outro tipo de truque de álgebra que a gente vai usar para resolver os limites. Uma outra ferramenta para a nossa caixa de ferramentas. Então vamos lá. O exemplo é o limite quando x tende a p de raiz a quarta de x menos raiz a quarta de p sobre x menos p. Qual que é a dica aqui? Qual que é o truque? O truque nesse tipo de limite que tem essas raízes em cima e embaixo, algo que seria igual se tivesse as raízes em cima também. Então o truque vai ser a gente aparecer com essas raízes também embaixo. Então o x menos p a gente pode reescrever como sendo raiz a quarta de x menos, aqui primeiro a gente vai reescrever como sendo raiz ao quadrado de x ao quadrado menos a raiz a quarta de p ao quadrado. Vamos ver onde isso vai levar a gente. Isso aqui, reescrevendo dessa forma, vai ficar o limite quando x tende a p de raiz quarta de x menos raiz quarta de p dividido por a raiz de x ao quadrado menos a raiz de p ao quadrado. Bom, aqui a gente de novo identifica a nossa diferença de quadrados, como no exemplo anterior. E a gente pode fatorar esse cara. Então vamos fatorar esse cara. Então isso aqui vai ficar o limite do x tende a p de raiz a quarta de x menos raiz quarta de p dividido por, fatorando essa diferença de quadrados, vai ficar raiz de x mais raiz de p, que multiplica a raiz de x menos a raiz de p. Se você não está convencido, pode fazer a distributiva aqui e vai voltar para lá. E aqui a gente fica mais um passo do nosso raiz quarta de x menos raiz quarta de p. Então a gente vai de novo manipular esse cara de forma que a gente encontre essa raiz quarta de x menos raiz quarta de p aqui embaixo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente identifica aqui a raiz de x menos a raiz de p é a mesma coisa, raiz de x menos raiz de p é a mesma coisa que raiz quarta de x ao quadrado menos a raiz quarta de p ao quadrado. Vamos reescrever o limite. Então o limite vai ficar o limite quando x
tende a p de raiz quarta de x menos a raiz quarta de p dividido pela raiz de x menos a raiz de p, mais a raiz de p, perdão, e aqui vai ficar raiz quarta de x ao quadrado menos a raiz quarta de p ao quadrado. E a gente nota que aqui a gente tem outra diferença de quadrados. Vamos fatorar esse cara. Aqui vai ficar o limite quando x tende a p de raiz quarta de x menos a raiz quarta de p sobre a raiz de x mais a raiz de p que multiplica. Vamos fatorar esse cara, vai ficar raiz quarta de x mais a raiz quarta de p que multiplica a raiz quarta de x menos a raiz quarta de p. Muito bem. E aí a gente encontra finalmente o nosso raiz quarta de x menos raiz quarta de p embaixo, no denominador. Então a gente manda esse cara embora. E agora, se a gente simplesmente substituir x por p, a gente não vai ter a mesma ambiguidade que a gente tinha lá no começo. Se a gente substituísse o x por p aqui, a gente teria de novo aquele nosso zero sobre zero. Aqui a gente não vai ter mais o nosso zero sobre zero. Aqui a gente vai ter 2 vezes raiz de p vezes 2 vezes raiz quarta de p. Então a gente ficou com 1 em cima, dividido por 2 vezes a raiz de p vezes 2 vezes a raiz à quarta de p. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 4 vezes a raiz de p vezes a raiz quarta de p, que seria p elevado a meio mais p elevado a 1 quarto. Isso daria p elevado a 3 quartos. Em outras palavras, raiz quarta de p ao cubo e o limite está resolvido. E o próximo exemplo vai trazer mais uma ferramenta para a gente calcular limites. Então, para exemplos desse tipo, normalmente a gente vai precisar. Qual que é a dica para resolver limite? Primeiro, se a gente fosse substituir o x por 1, como a gente faria antes de a gente ver esse vídeo, a gente teria também algo do tipo 0 sobre 0. Só fazer conta, a gente vai ter algo do tipo 0 sobre 0. Então a gente vai ter que manipular isso aqui de alguma forma. Esses limites a gente não tem nenhuma diferença de quadrado aqui óbvia, e também se a gente fizer uma diferença de quadrados aqui em cima não vai ajudar em nada, então a gente vai ter que usar outra ferramenta. Qual que é a ferramenta aqui? A ferramenta é multiplicar em cima e embaixo essa expressão pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? O conjugado é o seguinte: se eu tenho algo do tipo a menos b, o conjugado desse cara é a mais b. Então o nosso a é essa raiz aqui, o nosso b é esse cara aqui. Então multiplicar em cima pelo conjugado é multiplicar por esse cara com o sinal de mais aqui no meio. Vamos ver onde que isso vai levar a gente. Então reescrevendo a expressão vai ficar o limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1, que multiplica a raiz de 2x mais 3 menos a raiz de 5 mais a raiz de 5, que é o conjugado. A gente vai multiplicar em cima e embaixo. E divide esse cara que já estava embaixo, raiz de 2x mais 3 menos a raiz de 5, multiplicado pelo mesmo cara que a gente multiplicou em cima para não alterar a expressão. 2x mais 3 mais a raiz de 5. Em cima a gente vai sempre deixar desse jeito, a gente não vai fazer distributivo em cima, normalmente não vai ser útil fazer distributivo em cima, só embaixo. Embaixo a gente nota que isso aqui é uma diferença de quadrados já fatorada. Se a gente fizer essa distributiva aqui, a gente vai voltar para a diferença de quadrados, ou seja, a gente vai voltar para esse cara ao quadrado menos esse cara ao quadrado. Então vamos lá. Então, isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a 1, de raiz de x menos 1 multiplicado por raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5 dividido por essa distributiva que é 2x mais 3 menos esse cara ao quadrado,
que é 5. Só fazer essa distributiva aqui. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1. O numerador não muda, raiz de x menos 1 que multiplica raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5. E o denominador a gente vai ter 2x menos 2. E a gente pode colocar esse 2 em evidência. Então a gente vai ficar com 2 que multiplica x menos 1. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1. X menos 1, o que a gente pode fazer com x menos 1? A gente pode achar uma raiz de x menos 1, fazendo raiz de x ao quadrado. É a mesma coisa que x menos 1. Então isso vai ficar raiz de x menos 1, que multiplica raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5, dividido por 2, que multiplica x menos 1 é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado menos 1. Raiz de x ao quadrado menos 1. E aqui eu posso falar que isso é 1 ao quadrado. E aqui a gente acha uma diferença de quadrados que a gente pode fatorar. Do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Então isso aqui vai ficar o limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 que multiplica raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 dividido por 2 que multiplica, fatorando essa diferença de quadrados, isso aqui é a raiz de x mais 1 que multiplica a raiz de x menos 1. Raiz de x mais 1 que multiplica a raiz de x menos 1. Esse cara tem no numerador e no denominador ele vai embora. E agora a gente pode substituir o x por 1 sem a ambiguidade do 0 sobre 0. Como é que vai ficar esse cara? Vai ficar a raiz de 5 mais a raiz de 5, se a gente substituir o x por 1 aqui, 2 raiz de 5, que multiplica raiz de 1 mais raiz de 1, 2, 2 vezes 2. Isso aqui vai ser raiz de 5 sobre 2, o limite está resolvido. Até a próxima.